Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô aqui no meu cenário diferente de novo, saí um pouco do meu quarto. Essa série que eu tô fazendo, essa minissérie que eu tô fazendo com vocês. Decidi fazer num cenário um pouco diferente, tava sempre fazendo no meu quarto, na minha parede. Então decidi vir pra cá e hoje estou aqui de novo. No último vídeo eu tinha comentado que nós estávamos terminando aquela minissérie de Eu Conheci Jesus e o que eu faço agora, né? Mas teve um vídeo que dois amigos me sugeriram pra falar, que é sobre liberdade, sobre essa questão de regras, de eu posso, eu não posso. O que muda na nossa vida de atitudes, de comportamentos, de lugares que a gente frequenta que precisam mudar, o que isso acontece, o que precisa acontecer ali. Eu vim conversar com você sobre isso. Pra variar, minha garganta tá falhando. Não sei porque sempre nos vídeos, quando eu vou gravar. E eu queria esclarecer então essas questões com vocês. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, deixa o like, compartilha o vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, com aquelas pessoas que são próximas de ti, que tu sabe que vai ajudar, vai edificar a vida delas também. Eu queria falar então hoje sobre liberdade. O que a gente tem de liberdade? Quem é que nos dá liberdade? Será que a gente tem mais liberdade no mundo do que quando a gente vira crente? O que acontece quando em relação à liberdade que a gente tem, né? Então eu queria começar falando que a palavra liberdade, ela tem origem no latim do libertas e significa a condição daquele que é livre. Então fala sobre ser livre, né? E lá em João 8,36, eu não vou abrir com vocês, mas só comentar que fala que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, somente Cristo pode nos dar a verdadeira liberdade. Mas aí a gente pode pensar, tá, e por que então tanta religião coloca tanta regra? Por que a gente não é verdadeiramente livre? Não tem relação, né? Quando a gente pensa um pouco nisso, é questão de religiosidade. Eu queria ler com vocês em Gálatas 4:7, que fala sobre o que a gente precisa ser livre, do que Cristo nos liberta. Fala de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então aqui tá falando sobre ser escravo, que é o contrário de ser livre. Só que escravo do quê? Do que Cristo nos liberta da gente ser escravo? Lá em Romanos 6, no versículo 6 também, fala: sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então Cristo, ele nos dá liberdade da gente não ser mais escravo do pecado. É isso que Cristo nos dá liberdade, é isso que a gente é liberto do pecado, daquilo que nos prendia. A gente consegue ver muito, e provavelmente você tem na sua família também exemplos disso, de gente que não consegue, por exemplo, sair da bebida alcoólica, que tem um vício de, enfim, cigarro, de algum vício que tu não consegue se desprender, e é realmente isso que Jesus traz pra nós, essa liberdade da gente não estar mais preso, sendo escravo do pecado, que o pecado ele nos escraviza, ele nos prende. Então Cristo, ele nos dá liberdade disso. E tem um outro versículo também que fala que a gente é escravo daquilo que nos domina. Então antes, quando a gente estava no mundo, o pecado nos dominava, só que agora ele não nos domina mais, porque Cristo nos libertou disso. Então a gente não anda mais em pecado, a gente não anda mais fazendo coisas erradas. E a gente agora tem esse domínio de nós mesmos, a gente tem que ter o domínio do nosso corpo, das nossas atitudes, e por isso eu queria dizer que tem que haver essa mudança de comportamento, de atitude, de lugares que às vezes a gente frequentava, que a gente não pode mais estar frequentando. A gente entende que a gente tem uma vida nova em Cristo, e vida nova significa não ter mais atitudes, as mesmas atitudes que a gente tinha antes, é vida nova. São atitudes novas, são pensamentos novos na nossa mente, são intenções, objetivos, metas, tudo novo.
tudo. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que Cristo nos deu liberdade do pecado, então essas novas atitudes, elas não vão estar relacionadas com algo que nos faça pecar. Se você for procurar, não quero me estender muito, porque eu entendo também que é cansativo, um vídeo muito longo. Tô tentando ser bem breve com vocês nos últimos vídeos, que os últimos acabaram sendo longos também. Vou tentar ser mais breve, mas se tu procurar sobre o pecado, a Bíblia fala o que é pecado. Então, essa vida nova que a gente não pode mais ter relação com o pecado, com essa vida que a gente tinha antes. É por isso que a gente tem que também tirar da nossa mente essa ideia de que é uma religião, que agora, bom, eu me converti, eu conheci Jesus, agora tem uma lista de deveres, uma lista de regras que eu tenho que cumprir simplesmente porque eu tenho que cumprir. Na verdade, não. Cristo nos dá a liberdade do pecado. Então a gente tem que pensar, a gente tem que rever, a gente tem que pensar na nossa vida o que a gente tinha que a gente dava liberdade pro pecado entrar em nós. Por exemplo, eu ia pra uma festa e me embriagava. Tem muita gente, né? Essa questão de bebida é um pouco discutida, assim, é um pouco complicado de falar, porque tem algumas pessoas que acham que pode, outras pessoas que acham que não pode, mas o que não pode, biblicamente falando, é a gente se embriagar, a gente fazer mal pra nós mesmos. Jesus, ele não deixou, mano, ele tipo, não pode isso porque não pode. Não pode porque não pode. Não é regras, sabe, que seres humanos criaram. Viver com Jesus é entender que a palavra dele, que se a gente obedecer, faz bem pra nós mesmos. Então, o porquê que a gente não pode, por exemplo, ir pra uma festa e se embriagar? Porque a gente vai estar fazendo mal pro nosso corpo. O nosso corpo, a palavra fala que ele é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar dele. Assim como a gente tem que cuidar pra não comer muita besteira, assim como a gente tem que cuidar pra manter uma vida saudável, cuidar dele, a gente também não pode sair, então, bebendo. E isso tem que ter uma coerência, isso tem uma coerência. Não sei se vocês conseguem me entender. Então, por exemplo, se antes eu ia pra festa e eu bebia, agora por que eu não posso mais? Porque eu sei que se eu for para aquela festa, vai ter pessoas que vão me oferecer e talvez eu possa não ter esse total domínio sobre o meu corpo e eu vou aceitar e eu vou acabar entristecendo o Espírito Santo que tá dentro de mim, entristecendo e ferindo a mim mesmo, não cuidando no meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, não são regras que a gente... não, tu não pode mais ir pra festa, não pode mais colocar bebida alcoólica na boca, tu não pode mais isso, não pode mais aquilo... Gente, procurem na palavra o que a palavra fala, sabe? O último vídeo eu fiz sobre amizades. Procura um amigo que entende um pouco mais da palavra e pode te ajudar nessas questões. E amigos que realmente vivam com Cristo, sabe? Não significa ir pra igreja, não significa tocar algum instrumento, cantar. Não significa. É pessoas que realmente conhecem a palavra e que tem uma vida com Jesus. E pra essa pessoa poder te ajudar nisso, pra te conseguir entender, porque não são simplesmente regras. É realmente questão de que Cristo deixou essas orientações que fazem bem pra nós mesmos. É a gente que quer herdar a vida eterna. É por nós que ele morreu pra nos dar uma vida nova, uma vida com paz, com tranquilidade, com um amor verdadeiro, não um amor egoísta. E além disso, lá em Gálatas 5:13, vamos voltar lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui fala muito dessa questão da gente não voltar a ser escravo do pecado. Cuidar para que a gente não caia, para que a gente volte a essa vida de escravidão do pecado, para que ele não nos domine mais, porque agora Cristo morreu para que a gente tivesse domínio sobre o pecado. E justamente aqui quando o versículo fala para não dar ocasião à carne, são as nossas vontades carnais. Com certeza alguma hora a gente vai ter vontade de fazer algo que a gente fazia no passado, mas a gente tem que focar em Cristo e não permitir dar essa ocasião, não permitir essa ocasião para a carne, que ela fique forte em nós e que a gente volte a fazer o que a gente fazia de errado antes. Não podemos deixar que isso aconteça, né? E uma dessas amigas minhas que sugeriu também eu falar um pouco sobre isso, ela viu um vídeo, uma pregação que falava sobre essa questão de liberdade, mas também focando no amor. Por exemplo, eu sei que eu não posso usar, por exemplo, roupa muito curta. Antes eu usava e agora? Será que eu uso? Será que eu não uso? Por que a gente não pode usar roupas muito curtas?
curtas, porque a gente sabe o homem é muito pelo que ele vê. Então, por amor a outra pessoa, pra não tentar outra pessoa, pra não fazer com que o outro peque, a gente vai cuidar com a nossa vestimenta. A mesma coisa que eu acabei de comentar sobre ir pra festa, sobre, por exemplo, a gente sabe que a gente não pode ir, porque se a gente for para aquele lugar, a gente sabe que vão nos oferecer e a gente pode aceitar, porque a gente pode ser uma vontade nossa no momento que a gente vai estar errando, a gente vai estar pecando. Coisas que não fazem bem para nós mesmos, para o nosso corpo, né? Esses são alguns exemplos, tem vários outros que eu poderia dar, mas são alguns exemplos dessa liberdade que a gente tem em Cristo Jesus. A gente tem liberdade para fazer qualquer coisa, mas a gente também tem que cuidar para que a gente não volte a fazer coisas que a gente fazia antes. Se é uma vida nova, é uma vida nova. São atitudes novas e que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir naquilo que realmente faz bem pro nosso corpo, por amor a nós mesmos, por amor ao nosso próximo. Então a gente, não é uma questão de regra, tipo, agora eu me converti, eu vou receber uma lista de regras daquilo que eu não posso mais fazer. Não. Além de tudo que tá na palavra, que já são muitas coisas que também falam, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Algumas coisas a gente até pode fazer, mas não convém pra nós fazermos. E algumas coisas até estão na palavra pra gente ser guiado. E algumas coisas a gente tem que pedir pro Espírito Santo. Não é também um amigo, não é um pastor que vai te dizer, tu tá pecando, vai apontar o dedo pra ti, sabe? São questões, às vezes, que a gente tem que pedir pro Espírito Santo nos ajudar. E não vai ser eu também que vou chegar pra vocês e dizer, isso é pecado, isso não é pecado. Não sou eu que digo. De novo falando, não são regras que homens criaram. Então, vamos viver essa liberdade que Cristo tem pra nós, liberdade de todos os estereótipos que hoje tem no mundo, que a mídia impõe, tudo. A gente é livre disso. Vamos aproveitar essa liberdade para fazer bem para nós mesmos e para o nosso próximo. Assim como o último versículo que eu li, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, pra gente amar nós mesmos e pra gente amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos. Eu espero que eu tenha deixado claro para vocês essa questão de liberdade, de o que eu posso saber, como que eu posso saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas pequenas dúvidas de vocês e entendam que não são regras, mas que são coisas que a gente tem que cuidar em nós mesmos, pro nosso próprio bem, pro bem do nosso próximo. Então, eu espero ter ajudado você. Se você sabe que tem alguma pessoa que precisa desse vídeo ou que vive numa religião que é regras criadas por homens, que ela precisa ser liberta disso também, pode enviar esse vídeo pra ela, que, como eu falei no começo, somente Cristo pode nos dar a verdadeira liberdade. Então, tenho certeza que Cristo vai libertar esse teu amigo e essa pessoa pelo qual tu ora, que talvez vive essa vida de religiosidade. Então tá, pessoal, acho que é isso. Se você ficou até aqui, pode comentar alguma coisa aqui embaixo de que você ficou até o final, porque eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo também, essa minha explicação. Tô tentando ser bem sucinta, mas tenho que também dar uma explicação coerente pra vocês, uma explicação baseada na palavra, e por isso que eu trago a palavra pra ler com vocês. E, gente, só mais uma coisinha pra mim não esquecer de falar. Quando eu tava pensando sobre isso, preparando os versículos pra trazer pra vocês sobre o vídeo, eu lembrei de duas músicas que eu vou deixar o link aqui embaixo. Uma delas é Não Mais Escravos, fala sobre ser escravo do medo, e outra é Liberdade. Eu vou deixar elas aqui embaixo, o link pra vocês conseguirem ouvir aqui no YouTube, tá? Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, ativar todas as notificações. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.